Olá, muito boa noite. Iniciando uma semana, a chuva caiu em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. O Atualidades Pampa está chegando aí, em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, com a boa informação. Começando, Ayrton Ruschel. Natal Luz, dona Maria, deverá trazer mais de 2 milhões de participantes daquela festa extraordinária. Muito bem. Gustavo Vitorino. Um secretariado polêmico e o fracionamento do estado do Rio Grande do Sul na política do novo governo. Muito bem. Roberta. O que esperam e desejam as maiores empresas do nosso país do novo governo Bolsonaro? E a novela João de Deus continua com mais depoimentos. O médium está preso agora. Eduardo Leite anuncia um novo nome para o seu secretariado. Mais uma mulher faz parte do seu time e o nome dela é Beatriz Araújo para a Secretaria da Cultura. Falando em mulher, Sérgio Moro também no final da tarde de hoje anunciou Maria Hilda Marciá Pinto, a subprocuradora da Justiça, que foi a mulher que defendeu a Lava Jato lá dentro do STJ, uma gaúcha de Uruguaiana, é agora também do Ministério da Justiça. Digo a vocês que ela será o número 2 da Justiça. Mário Barcelos. Hoje eu vou falar na abertura de um maravilhoso autor chamado Érico Veríssimo. Hoje seria aniversário do maior autor gaúcho e brasileiro, que foi Érico Veríssimo. Então vamos começar com Érico Veríssimo, Mário Barcelos. Érico Veríssimo escreveu um dos maiores livros. Esse foi o primeiro livro. Por favor, segura para mim, por favor. Claro. Esse foi o primeiro livro de sucesso chamado Olhai os Lírios do Campo. Esse livro lança em todo o Brasil o novo escritor gaúcho que com esse romance alcança o maior sucesso. Trata de uma história idílica, uma história de amor. Pelo próprio título vocês já estão sentindo. Érico Veríssimo, essa figura maravilhosa que nos deu tantas coisas, tantos romances, Clarissa, Ana Terra e outros tantos livros maravilhosos. Este foi o mais importante livro da carreira, pois foi o primeiro a fazer sucesso. Olhai os lírios do campo. Me permitam. Azar. Vocês achavam que o Mário não tinha uma paixão na vida dele? Essa aí é a paixão pelos Pé de livros. Alface já estreou. Chamou de Pé de Alface. Mas chamou a mim. Não, mas a mim, os dois ele chamou lá na É produção. elegantérrimo essa É o cor. pé de alface e o punhado de couve. Modernérrimo. Mole de couve. Couve é mais escura. Não, Pois é, com mas certeza. Mário Barcelos, tu é a couve-manteiga. Porque tem dois tipos de couve. É. A couve-manteiga é você. E tem a couve dura. Até para debochar posso do dizer o que vizinho, que a ele- pessoa tem que conhecer as couves, entendeu? não Acha que vai na couve e acha que sabe tudo. Eu já acho que tá na cor da melancia, Mário Barcelos. Vermelhinho por dentro? Vermelhinho Não, porque não, é aí inverno. também não. Eu quero manifestar minha tristeza em iniciarmos a semana atacando o bondoso Mário. Eu não Ai, gosto o disso. bondoso, Mário. O senhor está me devendo 2 lenços. Por quê? Então, quando eu choro, eu uso o lenço. Não tô entendendo. Não, as agressões que o Ana, senhor vamos me falar fez. do João de Deus, hein? O João de Deus está fazendo uma história e aquelas filhas dele também, vou dizer uma coisa, o trem não pega nenhuma, né? Que coisa, né, O Mário? que vocês estão achando disso? A dona Ana deu a manchete, eu não sei Não, o que mas não ela quer falar, mas a gente teve a decretação da prisão preventiva finalmente, né? Finalmente. E outra coisa, nós estamos todos muito atentos aos números, a Ana vai ter números mais precisos, eu estava em 300 e pouco, mas a atualização do João de Deus, ela é minuto a minuto. Sim, quantos anos ele tem de carreira, né? Nós usamos minuto a minuto. Mas uma das coisas que deu substrato para a prisão preventiva não foi só isso, dona Ana, foi a movimentação financeira. O COAF, em muito boa hora, descobriu esta semana que ele tinha tirado só das suas aplicações 35 milhões. Não é 35 mil, dona. 35 milhões. Ele passou da poupança para quanto? Não era para fugir, não era para fazer nada. Diz o advogado dele que era para cobrir as despesas. O dia a dia, e tal. Deve ser vencendo os boletos ali, né? Mas a verdade, então, que a decisão da juíza da prisão preventiva também teve sustentáculo nisso, né? Na movimentação financeira, numa possível ocultação de patrimônio
numa possível não reparação financeira que ele venha ter que fazer por essas vítimas. Então está casada com a notícia civil, nós temos a notícia, com a notícia crime, temos essa notícia civil. Exatamente, e o número de denúncias não para de crescer, já são 415 denúncias que já foram realizadas através de e-mail, mais de 60 mulheres foram ouvidas e 30 delas são mulheres de outros países. São 6 países que já denunciaram, mulheres que procuraram a justiça. Vai dar muita dor de cabeça para o poder público organizar tudo isso, e o João de Deus deu o seu primeiro depoimento. Ele até falou a respeito do que aconteceu, que não era culpado, o que teria acontecido, e nessas 3 horas de depoimento, o único momento em que ele pareceu um pouco desestabilizado foi quando ele lembrou de um dos casos. Foi questionado sobre uma mulher que teria passado na vida dele pelo seu atendimento, e ele ficou muito nervoso. Mas o que preocupou, e a gente fala das forças sobrenaturais sobre esse caso, foi que esse depoimento teve que ser interrompido, justamente porque o sistema de luz parou de funcionar. Um dos funcionários que fazia, um dos escrivães, ele passou um pouco mal, porque o teclado parou de funcionar, estava emitindo choques, então ainda tem todo esse lado oculto que cerca esse caso e vem dando o que falar nas manchetes até internacionais, porque o caso ganhou o mundo. Ana, eu só queria complementar que a delegada que fez a inquirição dele comentou que chama a atenção a lucidez e a forma articulada com que ele trabalha as respostas para não se comprometer. Outra coisa também é que, justamente como tu estás trazendo, houve repercussão internacional e muitas mulheres da Europa, Estados Unidos e de outros países estão entrando em contato com a justiça brasileira para dar os seus depoimentos. Então, sim, ele tem questões que ele tem acesso, talvez, sabe-se lá, porque quais meios que gera toda essa situação. As pessoas acreditam também nesses poderes sobrenaturais, mas o fato é que a gente precisa se concentrar nos crimes e tratar ele como um suspeito criminoso de algo que foi atroz na vida de muitas mulheres. Tem outra coisa que me chama a atenção nisso, é o que ele manda na cidade. Nenhuma daquelas pessoas, porque obviamente ele transformou aquela cidade num negócio só. O espaço dele, é o espaço dele, onde ele faz, joga, joga de mão, das cartas, joga de mão, e aí depois onde as pessoas vão comprar o santinho, comprar o não sei o que ele indicou para levar para casa e tal. Só que as pessoas são proibidas de falar qualquer coisa a respeito dele. Senão, estão fritas. Não trabalham mais, não fazem mais nada. Não vamos longe. Há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, aqui no Rio Grande do Sul, num morro lá em cima, em Três Coroas, existia uma casa que era do João de Deus. E o João de Deus, lá em cima na serra, fez as mesmas coisas que ele fez ao longo desse tempo nos outros lugares. Ele foi corrido de Três Coroas. Ele foi jurado de morte de Três Coroas. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa com algumas pessoas, com algumas meninas moradoras naquela localidade. Agora, é de assustar o depoimento das meninas, né? Hoje mulheres, porque algumas realmente já passou bastante tempo, até o crime já prescreveu. Então, nem todos podem estar dentro do processo, nem todos, né, vão virar realmente uma denúncia e vai se investigar se é crime ou não. Ele serve como base de prova, isso sim, vai sempre servir. Mas algumas denúncias, alguns crimes já prescreveram. Mas uma menina contando que, inclusive, o pai dela estava junto na sala. E o pai, depois, quando a menina chegou em casa, botou fogo na calcinha, botou fogo no sutiã. A mãe daí perguntou o que está acontecendo e ela contou para a mãe. E o pai não se perdoava. Como é que ele deixou acontecer? Quer dizer, ele ludibriava essas pessoas, mandava elas ficarem de costas. Os responsáveis ficavam de costas. Ele disse que não conhece nenhuma dessas pessoas, mas o que é isso que está acontecendo? Quer dizer, então ele recebia bola de todo mundo da cidade. Bola, o termo que a gente usa para aquilo, né, para aquele percentual, então, de todo mundo que recebia. O que acontecia? Que ele tinha esses 35 milhões. Quem que movimenta todo esse dinheiro? Onde que vem tudo isso? Eu não quero me repetir, mas eu quero dizer assim, primeiro, que ele tem um poder mediúnico, ele tem.
ele não mobilizaria milhões e milhões de pessoas. Eu também acredito, que ele tem o poder. O que nós descobrimos é que ele se aproveitava disso para questões escusas, né? Me preocupa sim, porque tu já lembraste bem, alguns estão prescritos, a idade dele já diminui mais a prescrição ainda pela idade que ele tem, né? Mas vão servir como reforço de prova. Tu traz um conjunto de prova. Este inquérito não serve para condenar, mas serve para, junto com as outras provas, fazer um conjunto de provas, né? E o advogado... Me parece que a resposta mais surpreendente dele, para mim, de todas, foi que ele não sabe dizer quantos imóveis ele tem, Dona Mãe. E ainda o advogado de defesa, o que preocupa ainda mais essas mulheres é que pediu para que a prisão seja domiciliar, em decorrência do estado de saúde do médium, que precisa de um tratamento, passa por problemas do coração, até quando ele decidiu se entregar para a polícia. Nesse domingo ele estava numa estrada, deu um depoimento para uma repórter que o acompanhava, ele se dizia muito emocionado e que esperava que a justiça de Deus fosse feita, o que acabou indignando muitas pessoas na internet, porque ele ainda se utiliza dessa plataforma, alegando a sua inocência e a sua primeira noite na prisão. Justamente a defesa falou que ele foi maltratado e tudo mais, mas a polícia negou, dizendo que ele foi muito bem obrigado, recebeu todo atendimento e a sua primeira noite dividiu com 3 pessoas. Engraçado que se não tivesse acontecido isso, ele continuaria trabalhando e atendendo. Agora, como aconteceu isso, ele é doente. Ele tem que ficar em casa porque ele precisa de cuidados médicos. Sem vergonhice aguda, não precisa ficar no hospital. Se existir a justiça de Deus, que ele tenha mais uns 15 anos de vida para ficar na cadeia. Para sofrer, na cadeia. Tem que ser. Ele morrer agora. E é nessa vida que a gente paga, não é na outra. A senhora tem toda a razão. Não é nessa vida que a gente paga. Quem está preocupado é o Lula. Você já escutei. Chamou os advogados dele e disse, olha, com esse histórico, na minha cela, não. Preocupado em dividir, né? O Brasil... Era só que estava voltando na vida do Lula. Eu larguei. Já pensou no banho, cai o sabonete, quem é que junta? O Brasil tá muito mal de santo, né? Primeiro foi o Lula e agora o João de Deus. Bom. Mas já entregaram ele, tem não sei quantas fazendas, milhares de cabeças de gado, e essa coisa de trabalho de caridade, não tinha nada de caridade, charlatão vigarista. E outra coisa, né? Eu não consigo entender as posições diferentes das filhas dele. Eu não consigo entender isso. Só tem uma que acusa, né? Só aquela que acusa. A mais velha. E as outras Dalva. 3 estão juntas, unidas, e é um coitadismo com ele. Mas não são de mesma mãe, né? Foram criadas separadas por mães diferentes. Talvez isso justifique um pouquinho. Talvez elas não tenham passado pelo que a outra passou. A experiência talvez tenha sido só de uma. Quantas filhas esse cara não tem espalhado por aí, né? Mas é que é diferente elas silenciarem, eu entendo a Magda, é diferente elas silenciarem diante de tantas acusações como mulher. Porque ele fazia isso na frente da madrasta da menina. E elas defenderem, quer dizer, é diferente tu defender e silenciar. Mas infelizmente a questão, como o Ruschel mesmo levantou, infelizmente essa questão comercial e financeira também pode acabar alguma fazenda, alguma coisa no nome dessas meninas, porque a gente sabe, instituições de caridade, pessoas querendo fazer o bem, doavam muito dinheiro porque sabiam do trabalho voluntário que ele desenvolvia. Então muitas pessoas, tanto que a Oprah Winfrey, ela fez uma longa entrevista com ele, acabou divulgando para o mundo, ela tirou das suas redes sociais esse vídeo e falou que é lamentável o que está acontecendo sobre o caso. E não tinha nada de trabalho voluntário, né? Agora, é impressionante, né? Como esses pilantras, quando pegam esses pilantras na tampa, eles ficam doentinhos. Ficam doentes, né? Eu me lembrei disso na hora também. Eu te lembro, o Maluf deu... Com o vagabundo, ele fica doente. Continua. Pega o vagabundo, ele fica doente. Fica com dorzinha aqui, dorzinha ali, tem depressão, se bem que no Brasil é o SCC, se colar, colou. Vocês sabiam que o juiz Lalau foi cumprir pena em casa nos primeiros tempos? Depois foi liberado. Hoje ele está contando dinheiro, não sei nem se está vivo. Eu acho, mas ele está mal, meu filho. Está vivo ainda? Mas o juiz Lalau foi cumprir peninha em casa porque estava doentinho. E aí o diagnóstico da doença dele estava depressivo, triste. E a juíza da vara de execuções penais mandou ele cumprir a pena em casa. Não parece os Catarina falando assim agora. E agora liberou. E agora liberou e está contando o dinheiro que roubou.
E o Batiste, a polícia hoje divulgou vários retratos falados dele, com todas as possibilidades, com cabelo, sem cabelo, com barba, com bigode. O Batiste a hora, já tá no E Paraguai, no meio deles, no meio de todas essas fotos, tem uma foto do Aécio Neves. Todas assim, olha, veja aqui como é que a polícia divulgou e tal, todas as possibilidades de disfarce do Batiste. Lá no penúltimo tinha uma foto do Aécio Neves. E o avião da Itália é estacionado já no nosso hangar aqui, aguardando, mas vai esperar. Vai aquele aviãozinho, faz uma revisão ali. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, na segunda-feira, ele pegou um ônibus pro Paraguai. Paraguai, Bolívia, tá? Tu acha? Paraguai, não sei, porque o Paraguai também... Não, ele foi visto no Brasil há 15 dias atrás. Ah, é? É, foi visto no Brasil há 15 dias atrás. Depois não viram mais. Ele foi Parece que foi um Brasil, guarda. Então agora complicou um pouco mais, porque certamente a Polícia Federal está monitorando as fronteiras. Tá monitorando. Mas se bem que a fronteira do Brasil é um queijo suíço, né? A gente tem fronteira com toda a América Latina, praticamente, toda a América do Sul. Então, a fronteira do Brasil é um queijo suíço. Quem quer sair do Brasil para o aeroporto, bonitinho, vestido de qualquer coisa, tudo bem. Não vai ter problema nos aeroportos. Mas quem estiver disposto a enfrentar uma biboca no meio do mato aí, sai do Brasil fácil. E vamos deixar bem claro, esse sujeito, pelo histórico dele, por nada se embreou no mato, já saiu fora. Se não fez isso, é burro. Roberta. Magda, uma pesquisa feita pela Deloitte, com 826 empresas, que representa 43% do PIB, perguntou a elas, afinal de contas, o que vocês esperam do novo governo Bolsonaro? O que acha que vai ser 2019? Por que é importante? Porque com base nisso a gente tem ideia dos investimentos e do que se pode esperar em termos de economia, que vai, no final das contas, gerar emprego. 97% dessas empresas consultadas vão realizar investimentos no próximo ano e 47% pretendem aumentar o quadro funcional. O interessante dessa pesquisa é que mais de 90% delas entende o óbvio, que é preciso fazer as reformas tributárias, previdenciárias e políticas. Quando perguntado sobre as principais medidas de impacto de gestão pública que o Bolsonaro precisa fazer, vejam que interessante, assim como as outras pessoas, o povo, semana passada foi investigado pelo IBGE, que também falou sobre esse assunto, as empresas também entendem que é muito importante o combate à corrupção e depois o ajuste fiscal. Então, as empresas nacionais, grande parte delas, grandes empresas, colocando a corrupção à frente. E também elas entendem que, como medida de estímulo às atividades empresariais, o que elas querem? Ampliar as parcerias público-privadas, ofertar mais crédito às empresas, investir na melhoria dos processos de abertura e fechamento das empresas, que é um parto, e mais incentivo para que as empresas se adaptem aos conceitos da indústria 4.0 e a transformação digital. Tá aí, então, as empresas, grandes empresas, 43% do nosso PIB dando o seu recado. Carla, eu falei na Maria Hilda Marciá Pinto, que foi escolhida. Maravilhosa, né? Mas tu falaste também sobre a secretária da Cultura, de Eduardo Leite. No sábado, o governador eleito Eduardo Leite fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Ele estava em Pelotas e ele, todo orgulhoso, anunciou o nome, então, de Beatriz Araújo como nova secretária da Cultura, que já foi secretária dele quando prefeito de Pelotas. Ele disse que ela é uma pessoa que realmente tem um trânsito bem grande e ela tem uma especialização que me chamou a atenção e acho muito importante para um estado que está quebrado, sem dinheiro, que ela é produtora cultural. Então, como produtora cultural, também já conseguiu angariar fundos de várias versões da própria Feira do Livro. Então, é uma pessoa que está no meio, que conhece o empresariado, conhece a linguagem, conhece a linguagem, tem trâmite. Mas, Magda Beatriz, como nem tudo são flores, evidentemente, tem aqueles que acham que não foi uma boa escolha em função daquela polêmica do Quirmuzil que deu aqui, que ela foi a favor da exposição. Então, exatamente, não olharam o currículo, não olharam a pessoa como um todo, apenas por uma posição. Então, as pessoas, aquelas mais conservadoras, que realmente elas estão em grande número, né?
e cada vez mais a gente percebe através das redes sociais, essas pessoas não ficaram contentes e compartilharam bastante, se dizendo incomodadas com esse perfil da nova secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Não sei, a manchete do Vitorino tinha mais ou menos isso também na sua manchete, não sei se faz parte. Não gostei, não tem significação na área cultural. Não gostei. As posições em defesa do queer museu e da ideologia de gênero me incomodam bastante. O Brasil inteiro está guinando não para o conservadorismo, mas para uma linha de centro, quem sabe até de direita, porque o próprio Bolsonaro, com aquele discurso inflamado dele de campanha, está mudando. Hoje ele já desautorizou o filho dele sobre a discussão de pena de morte. Ele disse que no governo dele não vai ter discussão sobre pena de morte. Ele não vai levantar essa questão. Então, assim, o próprio Bolsonaro está procurando não se jogar tanto à direita, ter um pouco mais de centro-direita. Mas aí você escolhe uma pessoa ligada, uma pessoa para a cultura, com esse pensamento de esquerda, com esse pensamento libertino, porque uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. E eu acho que o seu queer museu, esse era libertinagem. Aliás, nós tivemos ideias conflitantes aqui, né? Ideias opostas. Exatamente. E eu mantenho a minha posição. Eu preferia alguém mais conservador na área da cultura, alguém que tivesse projetos mais consistentes. Tomara que eu esteja errado, mas eu não estou gostando nem um pouco do secretariado do Eduardo Leite. Ele tá trazendo gente de fora, gente que não teve gestões vitoriosas, como se no Rio Grande do Sul nós não tivéssemos economistas, não tivéssemos técnicos em planejamento, não tivéssemos projetistas, grandes engenheiros. Não estou gostando. O Eduardo Leite está trazendo gente de fora para vir dar ordens aqui, dizer como a gente vai viver. Sim, nós fizemos lambança. Vamos consertar a lambança que foi feita. Não acho que alguém de fora vai consertar isso. E essa coisa de arrumar emprego nobre para amigo também não é legal. Outra coisa, reunião com o PT. O PT decidiu votar em massa na manutenção da alíquota. Ué, mas o PT votou em massa contra a ampliação da alíquota no governo Sartori. Agora, o que mudou? Moral política. Não, o MDB hoje decidiu aceitar e vai participar do... Quer dizer, o MDB continua mesmo, né? Você pega a chave do cofre, sacode assim, o MDB todo em fila atrás. Então, me parece que essa coisa de esse aliciamento político que vem se fazendo não é bom para o Eduardo Leite, porque ele vai acabar sofrendo pressão. Meu caro governador, ou futuro governador, entenda uma coisa, não existe almoço grátis. Esses que estão sorrindo hoje, estendendo a mão para o senhor, amanhã vão estender a mão para saber o que o senhor vai botar nela. Então, honestamente, eu quero estar errado, mas tomara eu não estou vendo que um bom errado. começo. O Rio Grande do Sul está sendo fracionado politicamente. Tomara que seja errado. Mas vamos falar de uma coisa que é certa? Trabalhos em altura. Trabalhos em altura é com a VertiService. A VertiService é especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por corda, sendo, portanto, hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a VertiService. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Mas lembre, trabalhos em altura é com a VertiService. www.vertiservice.com.br. Sabe que foi eleita uma mulher, porque a gente tem na sociedade, assim, de uma forma geral, que mulher não dirige muito bem. Não sei o que pensam os nossos colegas, mas sempre tem aquele ditado dizendo que mulher não dirige bem. Acho uma injustiça. Eu acho que a mulher é prudente. Ela é mais cuidadosa. E por ser prudente, ela dirige de forma mais lenta. Mas a mulher ainda dirige muito melhor o homem. Dirige. Foi aí que ela aprendeu. Mas voltando à direção do carro. Aí que ela aprendeu. Voltando à direção do carro, já foi ali para a área do matrimônio. Ele adora o matrimônio. Ele está sob o manto do matrimônio. Exatamente. Então, uma mulher foi eleita a melhor Uber do Brasil. Uma mulher. Ela teve o máximo de estrelas durante 500 corridas consecutivas. Então, foi eleita. Ela é paranaense e disse que entrou para trabalhar na Uber
Uber. Por quê? Porque queria mostrar que a mulher é muito boa no volante, sim. Foi o principal, né? O desafio para ela. E ela disse que é muito atenciosa, então ela recebeu 5 estrelas porque ela dirige muito bem, porque ela é muito atenciosa, porque ela, na hora de conversar, ela pergunta se a pessoa está com vontade ou não está com vontade, ela sabe abordar, porque algumas pessoas já começam a conversar contigo que tu não está afim naquele momento, né? Então ela tem esse jogo de cintura que geralmente é das mulheres mesmo, então está adaptando isso para a direção do Uber. Então a primeira mulher eleita, a melhor Uber do Brasil. Dona Magda, Pois não, doutor Russo. na semana próxima que passou, eu abri o programa muito alegre, muito festivo ali, saudando, e depois dei uma notícia que eu acho que era do COAF. Pode ser. E aí veio um e-mail me xingando que eu estava feliz, porque eu estava alegre, que eu ia dar uma notícia ruim. Xingaram muitos xingaram. Porque eu tinha começado alegre. Então hoje eu começo alegre, mas trouxe uma notícia boa, para que eles não achem que eu esteja morando nada. Por isso que eu trouxe. Eu fui atrás dos números do nosso Natal aqui de Gramado, que realmente é sensacional. espetacular, fora de série. Fora da curva. Mas eu fui, porque a gente discutiu empiricamente aqui, mas eu fui atrás de dados para que realmente para que a gente possa poder mensurar. São 54 dias, dona Magda, que se consegue manter a lotação dos hotéis de segunda a quinta com 80%. Olha, é um número de turismo mesmo. Primeiro mundo. E de primeiro mundo. 80% de segunda a quinta. E no fim de semana se bate 95% da rede hoteleira lá. Temos 14 mil vagas em hotéis e ainda 650 casas que se dispõem a fazer esse complemento também. Então, trabalho com toda essa questão. Vocês têm uma expectativa de 2 milhões de pessoas que se vá nesse período até o fim de... Então, números para se comemorar, realmente dando show, a gente sendo referência não só para o Brasil, mas sendo referência para o mundo, né? Muito bacana. Todo. E assim, ó, são mais de 30 anos, né? Sem dúvida. São mais de 30 anos e ele só cresce. E ainda complementando essas informações para o pessoal que ainda quer garantir participar dessa festa, indico a todos, é um show maravilhoso, com um requinte de shows de Las Vegas, americanos, aqueles de dar inveja, encher os olhos, né, com o trabalho maravilhoso desses artistas. Você procure também sites de cupom com descontos, que também comercializam com um valor mais acessível, porque o Natal é dia 25 de dezembro, mas o Natal Luz vai até o dia 18 de janeiro. Então você pode levar sua família pagando um pouquinho mais barato lá em janeiro. Indico o Laçador Ofertas, lá você encontra tudo sobre isso, ainda hotéis, tudo mais baratinho. Então aproveite. Ana, sobre isso foi muito bem lembrado da tua parte. Também houve uma reengenharia deles mesmos, dona Magda, porque essa crise que veio de 2015 lá, quando eles disseram que foram ao fundo do poço, né, e começaram a partir dali a se reerguer, também passou pela revisão de tarifas, né? Houve uma adequação. Hoje tu consegue, às vezes, algumas promoções que reduzem até 60% de uma tarifa normal. Então, como disse a Ana, procure e vai ter condições de ver um Natal extraordinário que vai enriquecer a vida Eu quero inteira. dar os meus parabéns a Gramado, que está com um belíssimo aeroporto de Porto Alegre à disposição. Porque o aeroporto, Porto Alegre, o pessoal desce no aeroporto de Porto Alegre só para Gramado. Essa aqui é a realidade. Magda, lembra daquela queixa que eu fiz na sexta-feira aqui sobre o vazamento do DEMAI, que dura meses? Eu recebi no final de semana uma gentil resposta da assessoria de comunicação do DEMAI, a quem eu agradeço pela gentileza e pela audiência a esse programa, e quero colocar no ar para que o ouvinte faça o seu próprio julgamento do que está acontecendo lá. Diz a nota do DEMAI. O reservatório da Praça Arco Verde apresentou o vazamento e o DEMAI providenciou algumas medidas paliativas. Para sanar em definitivo, é necessária uma intervenção maior com contratação de uma obra. O DEMAI providenciou essa contratação, mas a empresa desistiu antes do início e não foi possível realizar a obra. No momento, estamos com outra licitação em andamento, já em fase de julgamento. A empresa desistente da contratação anterior foi penalizada. A intervenção necessária para a realização da obra exigirá o isolamento do reservatório e isso diminuirá a oferta de água no bairro. Portanto, não pode ser feito no período de verão, em que a necessidade de água é maior, somente no período de outono e inverno. Nossa previsão é de realização da obra a partir de outubro. Deu o ano? Por enquanto, o DEMAI segue realizando manutenção no reservatório sem desabastecer a população no entorno. Eu quero agradecer a gentileza da assessoria de imprensa do DEMAI, foi extremamente gentil me mandar essa nota, mas por essa nota aqui eu demitiria o presidente do DEMAI.
Muito bem, deixa eu dizer para vocês que aconteceu uma coisa muito bacana, que todo mundo conta quando vai a algum lugar, e conta, chega aqui, conta que mandaram abraço e beijo. Mas eu quero dizer que nós estamos transformando também os nossos colegas em artistas, como o nosso Maurício aqui, que neste final de semana esteve fazendo um trabalho num evento em Cachoeirinha, no bairro Granja. Esse é um projeto social, Ressuscitando Sonhos, que é do ex-lateral do Internacional, o Barão. Vocês conhecem o Barão? Lateral Eu não me lembro do Barão. Mas lateral enfim. direito foi titular do Internacional. Pois o Barão e o Rubens, que é um deputado, pediram para dizer que sou fã de vocês, pediram para dar os parabéns pelo ótimo programa, estão sempre assistindo. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, o nosso beijo, ao vivo em cores, e o sucesso que tenha este projeto do Barão, porque é muito importante nessas localidades que nós tenhamos pessoas que tenham projetos ressuscitando sonhos. Olha o significado que tem. Certamente é com jovens. Que lindo. Magda, já pegando carona com beijos, esse final de semana eu conheci um salão de beleza muito legal chamado Espaço Léo Sampaio. Então eu queria deixar um beijo muito carinhoso para uma equipe fantástica, que é o André Bolzani, a Marcele Collin e a Francine Teles. Muito legal na Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre. Não é jabá, mas realmente eu adorei. Então fica a dica para a mulherada que está se arrumando. É uma proposta completamente diferente de espaço legal. De beleza. Ele foi construído, Magda, para ser um salão. Sei. E são 3 andares de mimos para nós mulheres. Então aquele momento assim, relax. Muito bom. Um beijo carinhoso. Deixa eu fazer um jabá, então. Então tu faz jabá. Vamos jabasear. O Sindiótica, do nosso André Roncato, com quem eu estive hoje, dá início à campanha de verão do óculos de plástico, doutor. E hoje, conversando com o meu oftalmologista, o doutor Guilherme Dil, conversando com ele sobre o assunto, ele disse: Gustavo, você não faz ideia o que destrói os olhos esses óculos de plástico comprados no meio da rua. Chega a ser criminoso. Não é um problema social, é um caso de polícia. Você botar numa criança, num adolescente, um óculos de plástico que custa 10, 15 reais comprado no meio da rua. E o doutor Guilherme gentilmente se colocou à disposição do Sindiótica para gravar um vídeo, gravar uma mensagem, mandar um recado. Eu estou falando de um dos mais importantes oftalmologistas do Rio Grande do Sul, a dar um recado às pessoas para que tenham consciência na hora de comprar os seus óculos, o óculos escuro, o óculos de grau, onde vai fazer. Façam em óticas habilitadas, façam em óticas especializadas, porque, do contrário, você não vai estar comprometendo apenas os seus olhos, você vai estar comprometendo muito mais do que isso. Então, eu queria dar esse recado e anunciar a largada da campanha do Sindiótica, do meu amigo André Roncato, presidente do Sindiótica, vice-presidente Quando a pessoa se expõe ao sol sem óculos, o próprio olho faz o trabalho de fechamento para que os raios não entrem nos nossos olhos. Então, é uma proteção natural. Quando a gente coloca um óculos, a gente precisa do filtro solar para o filtro solar fazer esse trabalho. Porque a bolinha preta do olho fica aberta e fica entrando toda a radiação. E se o óculos está ali, o óculos de sol comprado, né? Sem a pessoa saber plástico, se tem filtro, se não tem filtro. Então, o que acontece? A pessoa usa aquele óculos e aquele óculos engana o olho e o olho começa a receber toda a radiação sem filtro nenhum, porque ele não protege automático de fechar, para não entrar quando a gente não está com óculos, entendeu? Exatamente, é um problema que se tem, porque é melhor não usar o óculos do que usar um óculos sem filtro solar. É preferível não usar nada do que usar um óculos de plástico. Eu só quero me somar às homenagens ao André Roncato, quero te incluir, Gustavo, porque eu te acompanho há mais de 10 anos nessa campanha, eu te vi há 10 anos iniciar essa campanha nos teus programas e vejo tu reiterar e vejo quantas pessoas tu consegues ajudar com essa campanha. Parabéns, André. Eu posso colaborar indo um pouquinho mais adiante nisso? E ele reuniu o Ministério Público, Brigada Militar, vão ter operações especiais no litoral e aqui em Porto Alegre, porque as pessoas dizem: Magda,
o Marek gostava, não sei se ela gosta de andar no centro da cidade, inadvertidamente, você passa, você vê as pessoas comprando óculos a R$10 no meio da rua. E não é só óculos de sombra, né, Gustavo? E pras crianças Eles compram óculos de grau, que é mais um grau e meio, dois, e começam Bota a nos usar. óculos, bota no E começam a usar. Isso é um crime. É um suicídio. É assustador. É que agora também... Não, E a lesão ocular não tem recuperação. Não. É como um outro órgão, uma lesão muscular, tu corrige. A lesão ocular... Tá, vamos deixar o seu Mário falar que ele vai reclamar. Ele vai deixar eu terminar o argumento, não vai deixar, seu Mário. Eu quero agradecer a dona deixou. Luzila Nazi pelos presentes que ela me mandou. O primeiro presente, esse livro chama-se Pois é, ele tá Quando com os dele Nietzsche bom, porque ele foi na Chorou. Erótica, ele tá É feliz. verdade. O Alexandre, um abraço para ele. Quando Nietzsche Chorou. É um livro escrito pelo Irving Yalom, que é um professor de Stanford, uma universidade americana muito conhecida, que não conta a história de Nietzsche, mas conta um romance. É um romance que o Yalom criou esse romance, mostrando a história do Nietzsche com uma profunda depressão e que foi procurar um médico, um psicanalista à época. Então ele cria um romance por detrás de tudo isso. Esse é um livro espetacular que vale a pena você ler. O segundo livro que me mandou, A Agonia da Alemanha, do Georges Blond. Esse livro tem o seu início no dia 20 de julho de 1944, quando existe um complô para matar Adolf Hitler na sua Toca do Lobo, nas montanhas da Alemanha. E esse atentado a Hitler, o famoso atentado, dirigido pelo coronel Klaus von Stauffenberg, esse atentado não consegue chegar a termo, evidentemente todo mundo conhece a história, mas é um livro fantástico e conta a agonia de como a partir desse momento Hitler dizia: eu sou um predestinado, Deus não quer que eu morra, Deus quer que eu salve a Alemanha. Este é o maior indício, esse é o maior movimento que eu tenho, etc. Todos foram mortos, inclusive Stauffenberg, o coronel Stauffenberg, que era um conde, Graf em alemão significa conde, que hoje dá o seu nome ao parlamento da Alemanha. Chama-se Parlamento Stauffenberg, Coronel von Stauffenberg, Klaus von Stauffenberg. E o terceiro livro, esse eu não conheço, estou recebendo hoje, de um querido amigo que escreveu esse livro chamado Fernando Jorge. Fernando Jorge é especialista em biografias. A melhor biografia que eu li dele foi a biografia de Getúlio Vargas. São 2 volumes, todos eles foram autografados pelo Fernando, que é uma figura fantástica, um homem profundamente culto, contando a história de Getúlio. Esse aqui conta a história de Hitler. Eu não li ainda esse livro, mas conheço bem a história do nazismo e conheço bem a história de Adolf Hitler, nascido no dia 20 de abril de 1889, numa cidade austríaca chamada Braunau am Inn, na divisa com a Alemanha. Bom, eu vou ler esse livro e futuramente talvez eu faça um comentário a respeito. Então eu quero agradecer a dona Lucila Nazi, que me enviou esses 3 livros que estarão a partir de hoje na minha pequena biblioteca. Talvez alguns deles as pessoas não encontrem mais, mas muitos dos outros... Esse aqui do Hitler tem, do né? Hitler tu encontra, o do Nietzsche também tu encontra, é uma boa leitura. Mas eu quero então seguir nessa vibe de dar as dicas para você comprar agora de presente ou não. Por exemplo, tem uma dica ótima. Você sabe quando você se hospeda num bom hotel e tem aqueles travesseiros maravilhosos que você acha que só tem mesmo em hotéis? Então, vou contar um segredinho para vocês. A Sleep Shop tem esses travesseiros. É o Best Pluma. Plumas sintéticas, extra macio, tecido em percal, 220 fios. Ele não tem cheiro e o que é melhor, a Sleep Shop está vendendo todo esse conforto de hotel por apenas R$ 179. Aí você vai dizer, não, por apenas 179. Não, deixa eu explicar. Se você for lá na Sleep Shop, amanhã, depois, eu sugiro ir amanhã a partir das 9 da manhã e disser assim, hotel. Esta é a palavra-chave. Ele vai ficar por 99 pilas. Isso mesmo, só R$ 99. Mas todo esse descontão que você está vendo aí é só para quem falar a palavra-chave, que é hotel. Para garantir esse desconto na hora de comprar o seu travesseiro, tem que falar a palavra hotel. Que dica, hein? Boa dica. Eu sempre dou uma dica boa. Aproveite, vá o quanto antes na Sleep Shop.
na 24 de outubro, 1363, estacionamento próprio. Garanta o seu travesseiro. Rogério e a Denise estão sempre lá aguardando por você, das 9 da manhã às 6h30 da tarde. 3330 1592. Esse é o telefone da Sleep Shop. Ai, deixa eu mostrar que eu não mostrei. Esse aqui, ó. Esse é o Best Pluma. É esse aqui, ó, que é o do hotel, tá? Então, exatamente esse é o que você vai pagar R$ 99, porque está na promoção lá na Sleep Shop. Qual é a palavra-chave? Hotel. Muito bem! Aprendeu a lição! Que menina prendada! A palavra-chave é hotel. Eu estava prestando atenção no telefone e estava lembrando do WhatsApp. Se você quiser se comunicar, 999-777-001. Aliás, se você quiser se comunicar conosco, é só pelo WhatsApp. Meu e-mail não está funcionando. Que pena. Boa noite, bancada linda. No assunto se as mulheres dirigem ou não bem, eu tenho habilitação há 42 anos e nunca tomei nenhuma multa, diz a Regina Quintas. Que inveja da dona Regina. Que inveja, né? Que nojo. É verdade. Ai, que horror. Boa noite, bancada. Nojo. Boa noite, bancada. Alguém sabe se teremos ou não Réveillon na Orla? Tenho visto notícias isoladas e contraditórias. O que fazer no Réveillon em Porto Alegre? Pergunta Janice Coque Oliveira. Deixa eu responder para a Janice. Claro. Janice, além de ter o tradicional Réveillon da Orla, lá da Vila do Gasômetro, 360, o resto do bar, do lado... Como é que é o nome? O nosso amigo, Benimir Simonetti, vai estar com uma promoção bem diferente, um preço fechado, com toda a alimentação, enfim. Você pode só ligar para ele. Eu vou ver o telefone enquanto a Carla continua lendo mais. Desculpa te atravessar. Não, eu escutei hoje o prefeito Nelson Marquesan dando explicações a esse respeito. Ele disse que a Prefeitura de Porto Alegre tem outras prioridades, no momento não tem caixa para botar dinheiro, mas que está vendo com os próprios empresários, entre eles o Edemir, para que isso aconteça com o dinheiro privado e não com o dinheiro público. A Prefeitura sempre está envolvida, porque em eventos a Prefeitura trabalha com os azuizinhos, no recolhimento de lixo, então tudo depende de autorização da Prefeitura. Então foi perguntado que tamanho será, o que vai acontecer? Ele disse assim, ainda não sei responder. Vai acontecer, mas dependendo do dinheiro que se arrecada, é o tamanho do evento. Sim, do evento. Então ele não disse o quanto vai ser, o tamanho do evento, mas ele disse que vai acontecer o Réveillon na Orla do Guaíba. E também falou sobre o assunto que o Ruschel trouxe na semana passada, dos 15 milhões, foram 15 milhões, né? Perdidos a respeito a que faltou o projeto, né, com relação aos buracos. 150 milhões. Então ele disse que sobre isso, quando a notícia foi divulgada, ele não estava em Porto Alegre, então que ele estava retornando e que ele também não tinha uma grande explicação, que realmente houve erro. E aí ele disse assim o que aconteceu durante os anos que se passaram, mas que ele não tinha ainda uma ideia real para passar para as pessoas, mas que amanhã ele tem uma reunião com toda a equipe e nessa reunião ele vai realmente ter certeza do que aconteceu, mas que teve incompetência no meio desse período e que se o funcionário público deixou de apresentar o projeto ou quem for o responsável vai ter que arcar com as consequências disso. Aproveitando já que tu estás falando sobre o Marquesan fez uma outra coisa muito bacana. Ele ele escolheu o vereador Mauro Pinheiro como novo líder do governo na Câmara de Vereadores. E essa é uma boa notícia porque o Mauro Pinheiro é um vereador muito atuante. Ele tem um trânsito na Câmara de Vereadores muito grande. Ele é muito habilidoso para negociar. Ele está, se vocês vão lembrar, foi ele que colocou o ponto eletrônico na Câmara Municipal de Vereadores, que ninguém queria. Ele está efetivamente limpando e aprovando os projetos que são enviados pelo Executivo. Por isso, eu acho que o Marquesan deu uma dentro fazendo isso. Mauro Pinheiro é excepcional. Esse vereador é craque. Eu conheci, ele era líder do PT na Câmara. Hoje ele é da Rede. E na época ele era líder do PT e eu convidei para participar do meu programa na Rádio Pampa. E ele compareceu ao programa e me impressionou, porque ele não chegou fazendo aquela pregação, porque não sei o quê, porque os americanos, porque o capital internacional, porque os banqueiros. Não, ele foi racional, falou da cidade.
Eu digo, pô, não tem nenhum perfil de petista esse vereador. Não combina, não tem, pode ter um pensamento esquerdo, um pensamento socialista, mas é um cara, me impressionou muito bem. E aí eu vi ele dentro da Câmara, conquistando não apenas votos, mas credibilidade, habilidade. Eu acho que, concordo com você, eu acho que o prefeito Marquesan fez um golaço. Fez um gol. O Mauro Pinheiro é craque. Exatamente. E eu falei, né, que ele é da Rede, pois os integrantes da Rede também se reuniram nesse final de semana na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para discutir os rumos do partido depois dessa última eleição, né? Existiam algumas possibilidades, essas possibilidades foram efetivamente avaliadas. Uma fusão com o PPS e movimentos como o Agora, Livres e Acredito. Ou fazer a manutenção da sigla. A Rede optou pela fusão. Dona Magda, eu vou ter um momento de indignação no programa. Por quê? Eu não aguento mais essa coisa de pedofilia, essa excrescência do ser humano. Agora, um ator da Disney foi preso após marcar encontro com menor de idade nos Estados Unidos. O ator fazia um papel de avô, chamado Stoney Westmoreland, de 48 anos, da série Andy Mac, da Disney Channel. A polícia de lá armou uma cilada para ele, apresentou um perfil falso, não se sabe se é um menino ou menina de 13 anos de idade, e ele compareceu para o encontro, só que o encontro era com a polícia. Ele foi preso imediatamente, pagou uma fiança de $30 mil para responder ao processo em liberdade por 5 acusações, né? Uma por sedução de menores pela internet, 4 por entregar material nocivo a um ou uma menor de idade. A Disney, no mesmo momento, emitiu uma nota demitindo ele, que era um ator que estava se consagrando nesta série. Eu acho que existe uma doença que nem o Dr. Freud conseguiria explicar e conseguiria tratar. Porque não é possível essa coisa aqui de pedofilia, de redes sociais, de fotografia de criança pelada, fazendo sexo e tal. E ele se mostrou, ele apareceu pelado para se mostrar como era, e os policiais vendo enviaram um perfil falso e etc. Então eu fico raciocinando cá com o meu bestunto aqui, o que eu tenho aqui, essa massa que eu tenho aqui, que de vez em quando ela muda de cor, ela muda de cor, porque eu não consigo aguentar mais isso, Vitorino. Não aguento, todos os dias, eu passo a manhã inteira na rádio falando a mesma coisa. Esse João de Deus, este canalha, porque isso é um canalha da pior espécie, um homem que procede dessa forma, usa o processo religioso, a fé de uma mulher, diz, mas tem umas que, o advogado do Dr. Toron, que é um excelente advogado, está dizendo, mas tem mulheres que voltaram 4 ou 5 vezes, mas ele dizia que aquele era o processo de cura, de apalpar a mulher, de fazer sexo, então a mulher acreditava, o pai está com câncer, a mãe está com câncer, ela tem um câncer, não sei, eu vou fazer qualquer coisa para salvar a minha vida, e era tudo mentira. Mentira. Esse cidadão, vou repetir o que eu disse no início do programa, que ele tenha mais 15 anos de vida, mas que ele apodreça na prisão, porque esse comportamento maluco dele, sabe o que ele vai dizer? Que aquilo era uma mensagem de Deus, que aquilo ele se achava Deus, ele estava acima de Deus. Ora, por favor, cadeia para ele. Dona Magda, eu não queria fugir do assunto. Então, eu queria aproveitar, primeiro porque acompanhei bem essa notícia também, porque a polícia se articula cada vez mais. Veja que nesse caso que traz o Marne, ele era uma pessoa famosa e só pega em flagrante para conseguir construir, né? Então construíram o perfil falso, que conversavam com ele como se fosse uma criança de 13 anos e ele ia mandar fotos nuas. Eu só tenho uma convicção que eu firmei, Marne. Eu não acho que é um crime de agora. Eu acho que a divulgação é de agora. Eu acho que isso sempre existiu. Eu acho que a informática nos oportunizou esses estupros com meninas, essas violências com crianças e adolescentes aí. Pessoas perderam medo, né? Pessoas perderam medo de denunciar e especialmente a polícia se profissionalizou hoje para crimes cibernéticos, para crimes de pedofilia, como esse caso. Esse é um caso emblemático, uma pessoa famosa, tinham as denúncias sobre ele, começaram a chegar denúncias, criaram um perfil, mandaram para ele e ele já se atirou e começou a namorar com um menino de 13 anos. E só para também destacar que a Disney Corporation, que é quem gerencia tudo isso, até os parques, existe uma preocupação muito grande, porque a polícia americana trabalha disfarçada dentro dos parques, porque justamente esses pedófilos procuram onde há um grande número de crianças. Então até as fotos com os mascotes, quando tem alguém fantasiado, ela precisa obrigatoriamente estar acompanhado por
por 2 agentes da Disney, dos parques, para evitar qualquer tipo de situação constrangedora, porque eles entendem que esse aglomerado de crianças é onde justamente esses nojentos procuram estar. Só para não ficar pendurada no pincel, tu vai falar sobre isso, Gustavo Vitorino? Não, eu queria avançar no assunto dentro desse tema, mas é um assunto... Tá, deixa só eu concluir o que eu estava dizendo da rede, que eu disse que eles optaram pela fusão, mas eu não disse para qual. Eles vão ficar com a rede RS, tá? É rede RS. 6 mil filiados, 18 vereadores, entre eles está Mauro Pinheiro, que eu acabei de falar, vice-prefeita de Canoas, mais 5 secretários municipais e 1 federal. Porque eu disse que eles optaram pela fusão e não disse qual era, né? Essa, a rede RS. Magda, ainda seguindo a questão da política, na Câmara Federal chama muito atenção que o Partido Novo está revolucionando a forma como vai trazer assessores para os deputados. Não lembro exatamente o nome desse deputado, me chamou muito a atenção, peço desculpas ao telespectador, mas tem um deputado federal do Partido Novo, que ele está fazendo um recrutamento com bases como se fosse uma empresa mesmo. Passando por as pessoas, os candidatos, fazem várias avaliações e só na última avaliação é que ele vai ali e entrevista. Por quê? Porque eles querem assessores bem preparados e dentro daquilo que é necessário um assessor. Chama atenção que o governo federal oferece R$100 mil por mês para cada deputado ter os seus 25 assessores. E o que esse deputado, o que o pessoal do Novo está fazendo? Olha, a gente não precisa ter 25, vamos poupar. E eles chegaram à conclusão que com 6 assessores dá conta do recado. Então tá aí um movimento muito legal, um partido que é novo no nome, né? E algo bom, bacana para o nosso novo olhar para a legislatura que está aí. É bem positivo. Magda, eu tenho uma notícia aqui que a notícia é bem agressiva, tá? Eu vi hoje no site, no blog do meu amigo Previd e achei, eu digo, pô, será que o Previd está viajando na maionese? Aí fui checar e fui olhar o Diário Oficial. Inacreditável. Uma peça de teatro do Rio de Janeiro, recebeu no Diário Oficial da União, do dia 12 de novembro de 2018, recursos liberados para captação pelo Ancine como obra de audiovisual, dinheiro público. A peça a ser apresentada no Rio de Janeiro tem um valor aprovado de R$ 6.988.707. Quase 7 milhões de reais. O nome da peça se chama Filha, Mãe, Avó e Puta. Que isso? É o nome do espetáculo que recebeu 7 milhões de reais no Diário Oficial da União de verbas liberadas para a captação. Que vergonha. Eu gostaria que alguém me explicasse isso aqui. Alguém do Ministério da Cultura me explicasse isso aqui. Como é que um espetáculo desse recebe 7 milhões para o Rio de Janeiro? Porque, gente, eu não sou contra a arte, eu não sou um censor, mas eu acho que tem que haver limites. Que tipo de propaganda e de divulgação vai se fazer de um espetáculo desse? Qual é o conteúdo que tem esse espetáculo? Porque o espetáculo teatral recebe 7 milhões de recursos. Eu quero mostrar indignação, mas eu consigo, antes de mais nada, Marne, ficar triste. Porque eu sou um homem da cultura, eu gosto de cultura, eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto das artes. O pouco que eu conheço de artes plásticas eu admiro, eu adoro peças. Eu contei aqui que chorei quando cheguei em frente a um quadro de Rembrandt em Amsterdã, sabe? Mas aí se libera 7 milhões de reais. Pô, eu repito, eu vi aqui na coluna do Previd, eu digo, não, pô, isso aqui não pode. Aí fui lá olhar, 7 milhões. Eu não vou repetir o nome do espetáculo porque é constrangedor. Mas, por favor, quando você pensa em investir em cultura, conte até 10. Você que é empresário, invista em cultura, mas veja no que você está investindo, porque isso aqui é vergonhoso. É verdade, Gustavo Vitorino. Agora, aqui no... Não dá nem para comentar. Não, nada. 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 Não dá. As nossas telespectadoras estão pedindo muito, Magda, que eu
fale qual é o produto que eu usei no cabelo na semana passada. Aquele cabelo, aquele foi um frisson. Foi um frisson aquele cabelo da dona Carla. Eu quero dizer para senhoras que eu postei no meu Instagram, ali no stories do Instagram, o produto, a foto. No WhatsApp, para quem eu consigo, eu tô mandando também o produto, porque é mais fácil a pessoa realmente visualizar para não comprar errado, tá? É da Keune, a marca é Keune, mas eu postei ali. E tem uma telespectadora que perguntou de onde é que é esse teu colar, Magda. Ó, Magda maravilhosa, esse colar desejo, eu quero, beijos, amo você. Esse colar, é que eu ganhei de presente da Silvia Antunes, minha amiga, ganhei de aniversário há alguns anos. E é uma marca de mulher, que agora não vou me lembrar, mas eu vou descobrir, que tem ali na Padre Chagas, naquela galeria, naquele prédio que tem os médicos, enfim, tem um nome feminino, não sei que é lá, Melo, eu acho. Fátima Melo. É naquela Fátima galeria, Melo, não é isso? em frente à Tissat. Pra quem conhece na Padre Chagas. Fátima Melo, é isso? Em vez de entrar na Tissat, entra dentro, tem a loja do Antônio Bernardo e do lado. Isso aí. É de lá, eu sei que... Mas de lá você pode ver na internet também, porque o nome de quem faz, não é a loja, o nome da artista é Fátima Melo. Maravilhoso mesmo, eu gosto muito. Falando de coisas maravilhosas, né? Vamos falar de coisas bonitas. Deixa eu colocar o meu óculos de hoje. Hoje eu vou colocar um Ralph Lauren, tá? Quero avisar a todos vocês que... Primeiro eu tenho que me olhar, depois eu olho pra vocês. Sim, a outra fica assim pra mim. Primeiro eu tenho que me ver se eu tô direita, guria. E assim, ó, esse óculos você sabe que é da Center Ótica, que agora está com um elenco de celebridades. Aqui nessa bancada tem óculos Versace, tem Michael Kors, tem Ralph Lauren, como esse que eu estou usando, e o Carmin também, que você sabe que é o campeão também de bilheteria. E a promoção Varilux em dobro continua. Paga-se um par de lentes, ganha o outro par de lentes. E o mesmo para visão simples, com aquelas lentes filtro azul que eles falam. Agora, a grande novidade são as lentes Rodenstock Duo, a melhor lente do mercado, sem dúvida alguma, agora também em dobro. Paga um par, ganha o outro par. Mas lembrando sempre, você consulta o seu oftalmologista, com a receita você corre para a Center Ótica. Ela fica no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, na Avenida Soledade 565. Tem 1 hora de estacionamento de grátis quando você está lá comprando o seu óculos. O pessoal tem saído lá assim com uma bolsa de óculos, porque tu paga uma lente, ganha o outro, tem bons descontos e a forma de pagar tudo esquartejadinho, assim, igual o Jack o Estripador. Olha aqui, ó, só não usa quem não quer. São lindos os óculos, eu me apaixonei por esse aqui, eu vou contar pra vocês. Que esse aqui, olha aqui, ó, Magda, eu tenho uma preferência pela Carminha, ó. Olha só que coisa linda. Ah, que chique. Elegantérrimo. A cara dele, pra mim, esse rosa, tu acha? Já tem programa na saída, moça? Esse animal... Tem, sei contigo. Não. Reviva ou não? Reviva ou não? Magda, o animal. Claro. Esse aqui? Esse aí. Ah, esse é um Ralph Lauren também. Olha, tá ficando comprido esse negócio aqui. Daqui a pouco eu vou receber um... Olha, e só para contextualizar o assunto que a gente falava do Vitorino, que as pessoas que não compram óculos de qualidade acabam vendo daqui a 10, 15 anos o prejuízo. Então garanta agora para daqui a uns anos. Carlos Gomes, seu idade, 565, 1 hora de estacionamento grátis, Center Ótica. E o atendimento aí. Ah, o Marco, eu não posso falar porque as pessoas acham que eu falo porque é eu que tenho isso, do Alexandre, todas as meninas lá, um profundo conhecimento, equipamento. Você não vai encontrar em Porto Alegre uma ótica melhor que a ótica Center. Nossa, Center Ótica. Aliás, estamos anunciando no teu programa da rádio. Sim, eu ouço a sua voz todos os dias pela manhã. Mata saudades. Mata saudades. Em sintonia. Magda, eu só queria dar um recadinho de mercado financeiro, que hoje o dólar foi às alturas em determinado momento, chegou a 13,92, mas fechou em 13,89. Então, para quem está viajando, está precisando comprar dólar, tem que ficar atento. E as ações da Embraer subiram forte em vários momentos do dia, chegando até a 6% de alta com o avanço do acordo com a Boeing. Para a Embraer é um golaço se isso se efetivar, porque, de fato, a Bombardier se fundiu com a Airbus e ficou a principal concorrente da Boeing. Então, está aí uma guerra de gigantes da aviação. O movimento positivo, então, da Embraer aqui no Brasil, das bolsas, foi na contramão das bolsas internacionais que derreteram nessa segunda-feira, em todo o mundo. Por quê? Porque a economia americana apresentou alguns dados hoje de que ela está
puxando o freio. Também temos na Europa, por que é interessante o movimento do mercado financeiro? Porque eles mais ou menos traduzem para onde vai a economia. E é interessante a gente ficar de olho até para poder saber investimentos, o que vai acontecer no próximo ano, enfim. E aí, na Europa, a questão da saída do Reino Unido na União Europeia, a crise econômica da Itália está bem forte. Tudo isso está fazendo com que o movimento das bolsas do mundo inteiro derretam. Então, tá aí, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. China não está crescendo tanto e essa é o prognóstico. De qualquer forma, para o Banco Central, a economia brasileira em outubro ficou estável. Gustavo Torino. O que certamente mudou hoje as bolsas foi a eleição da Miss Universo ontem. Eu não vi. E eu quero destacar Eu não vi nada. O que é isso? Destacar algumas curiosidades. Muitas. Algumas muitas. Porque quando a dona Carla, na semana passada, criou a ala dos loiros e a ala dos morenos... é verdade, fiz até a votação. Definida, e as telespectadores ficaram brabos porque eu não estava. Mas nem eu. Representando a Morena. Mas eu quero dizer, a senhora, deixa eu só explicar pra Magda, era os morenos, os loiros e nós duas depois. É que faltasse não tava no programa. Então, exatamente, eram os morenos, os loiros e nós. Nós temos um intruso do nosso lado. Foi uma brincadeira, mas o que chamou a atenção foi que nas 5 finalistas não tinha nenhuma loira, nenhuma anglo-saxônica. Era uma negra, 2 asiáticas e 2 latinas. 2 latinas, repito, uma negra e 2 asiáticas. Vietnã e Filipinas, África do Sul, Venezuela e era Porto Rico ou Costa Rica? Não sei, lembro. Não vi nada. Uma das duas. Não tinha nenhuma loira. A vencedora foi a Filipinas, Miss Filipinas. Linda, linda, menina linda, uma menina maravilhosa. Segundo lugar ficou a da África do Sul, uma negra lindíssima. Terceiro lugar, a Venezuela. Bom, a Venezuela, se fizesse governança com a qualidade. Se fizesse governança com a qualidade que faz as mulheres, a Venezuela seria o melhor país do mundo. A Venezuela está sempre ou ganha ou fica ali entre os 3. Mas entre as 5, a vietnamita com cabelo curto, mas linda, uma menina linda. Olha, um concurso desse é maravilhoso de ver, mas eu não gostaria de julgar, porque é terrível. É difícil, mas né? me chamou a atenção essa particularidade. Mas e sobre... Nenhuma loira, nenhuma duas características, não sei se era o que falia. Nenhuma loira, nenhuma duas características. A primeira, concurso que teve uma trans, seria isso, né? Exatamente. A espanhola. É verdade. Uma trans, foi aplaudida de pé, levantou o auditório, ovacionada. Aí a primeira trans a participar do Miss Universo, além de ser a primeira trans a representar, né, Espanha e tudo mais. Então causou mais do que a vencedora nas redes sociais. Foi uma curiosidade interessante. Só falando em curiosidade, eu estou com um livro aqui do Fernando Jorge, meu amigo do Hitler, e só uma pequena curiosidade. Amigo do Hitler? O nome que ele deveria ter, se o pai dele continuasse, o Alois, o verdadeiro nome era Chick Griba. Chick Griba. Aí ele passou para Hitler, que vem de Hitler. Agora imagina o pessoal lá gritando, aquela gritaria, aquela coisa toda. Chico! Chico Griba! Não vingaria. Não, você vai ter maluco, né? Maluco, você é maluco. Dona Magda, eu preciso complementar 2 assuntos que passaram muito rapidamente, porque a bancada está muito ativa. Fique à vontade. A bancada está muito atenta. Vamos ao hoje. assunto? Quando a gente vai no assunto, já trocou o assunto, Dona Magda. É verdade. Primeiro, a doutora Roberta falou aqui da Embraer com a Boeing. Realmente, o futuro vice-presidente fez uma saudação muito especial à realização, à concretização dessa operação e por isso até mexeu com o mercado. E ele tranquilizou o mercado dizendo que a parte nacional da empresa, que garante que é a parte de segurança, fica sob controle brasileiro. Sim. Então ele deu essa tranquilidade. Em relação ao Miss Universo, foi o Miss Universo com o maior número de participantes, também foi a segunda grande característica. E o Brasil, que sempre encosta ali, não bateu. A notícia que eu queria trazer, dona Magda, porque nós debatemos aqui e fico muito boa hora, eu vi, dia 5 de dezembro, bem pouquinho tempo, chegou uma mãe com uma nenê no colo, lá em Encruzilhada do Sul, no hospital, e a criança morreu. Já chamaram a polícia e foram ver. Se descobriu na hora que este padrasto tinha batido na criança,
tinha batido na criança e a criança veio a óbito por agressão deste coisa. Mas o que é a evolução dali? A partir dali começou o inquérito e este menino já tinha dado no hospital há tempos atrás com a perna quebrada. E se chegou à conclusão, então, da omissão da mãe, porque tinha um irmãozinho, ele tem 2 anos, o que faleceu, mas tem um irmão de 5 que viviam sendo agredidos. Então, hoje foi encerrado o inquérito e a polícia está pedindo pela segunda vez a prisão preventiva desta mãe, porque foi omissa, assistiu, compactuou, viu essa criança, já tinha tido uma fratura de perna e voltou, e ela simplesmente não denunciou. Sabe lá Deus por quê? Né? Então agora eu espero que também se faça justiça e ela responda por esse óbito de uma criança de 2 anos. Vamos aos nossos telespectadores, ao WhatsApp? Ótima lembrança de Érico Veríssimo. Este é o melhor programa de debates da televisão gaúcha. Abraços a todos e excelente semana, diz o Jefferson Tommy Miller, de Feliz, Rio Grande do Sul. Miller? Pronúncia germânica de dar inveja no seu mano, hein? Miller hoje uma vez. Oi, Carla, boa noite. Aqui é o Ricardo de Arroio Teixeira, vizinho do Dom Juan Ruschel. Não me ajuda! Pelo amor de Deus. É um amigo que vai te ajudar. A pergunta que não quer calar. Será que ele construiu a casa de veraneio na Praia do Barco porque ela costumava ser antigamente praia de nudismo? Ou teve outra razão além da nossa compreensão? Te explica, ex-estagiário. Ex-estagiário. Abraço a todos. Deixa ele responder, depois tu critica. É o Ricardo. Ricardo, eu fui à Praia do Barco, a origem da Praia do Barco é exatamente porque na frente da Praia do Barco afundou um barco. E às vezes a maré baixa, exatamente com tudo. Às vezes a maré, e é possível, a olho nu, talvez... A olho nu, o cara confundiu aí com que veio a questão do nudismo. Olho nu com olho nu é possível ver o barco. Por isso, Praia do Barco, e por isso a pequena confusão de nudismo. Porque aquilo é um lar muito sério. O doutor Vitorino que frequenta... Mas o Vitorino frequenta, e depois que eu for também, ele pode depois ver como é sério aquilo lá. Olha aqui, as nossas telespectadoras são maravilhosas. A Suzy mandou aqui o Instagram da Fátima Melo Loja. Tá aqui o Instagram. Então, assim, ó, é loja multimarcas de acessórios aqui em Porto Alegre. É na Padre Chagas, 185, loja 4, tá? Padre Chagas, 185, loja 4. E se você quiser segui-la, saber o que ela lança, enfim, ou até quem sabe comprar direto, é Fátima Melo, com 2 L, loja, tudo junto. Obrigada, Suzy, tu é um amor. Tem coisas lindas aqui, realmente. Magda, falando de algo que ainda nem aconteceu, mas já está gerando uma polêmica enorme, só vai acontecer em 2019, que é a posse do presidente Bolsonaro. Houve aí um convida, desconvida, porque naturalmente é de praxe e elegante o presidente convidar as pessoas, né, os países, os presidentes que têm boas relações com o Brasil. E devido a essa mudança de posicionamento do Brasil, houve aí um convite para os presidentes de Cuba e da Venezuela, que depois a assessoria do presidente solicitou que os convites fossem retirados, mas os convites já tinham sido enviados. E até o futuro ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, se utilizando também das plataformas que o Bolsonaro, nosso futuro presidente, gosta, o Twitter, ele colocou: em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do presidente Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. Essas foram as palavras do futuro ministro das Relações Exteriores. Então, ficou uma torta de climão que chegou para o Natal, então agora do Bolsonaro. Eu acho que nessa história teve lambança. Lambança de Itamaraty. É porque as pessoas não costumam, sabe, normalmente, aconteceu, não dando nome aos bois. Eu dei nome aos bois, negócio do demais, vou dar nome aos bois agora. Eu acho que Itamaraty errou. E não foi Michel Temer. Vou dizer por quê. Michel Temer tinha uma política, aquela política que o Brasil segue nas relações internacionais há muito tempo, de neutralidade. Então, o Michel Temer passou a ordem ao Itamaraty para que providenciasse o cerimonial. Muito bem, o cerimonial do Itamaraty convidou todo mundo, seguindo a orientação do Michel Temer. Só que esqueceu de chamar a equipe de transição.
que é o que deveria ter sido feito. Olha aqui, ó, vem aqui, essa aqui é a relação. Os donos, próximos donos da casa. Tem alguém que vocês queiram, ou alguém que vocês não queiram aqui? Muito bem, tira fora. Bom, errou o Itamaraty. Aí passou para a equipe do Bolsonaro, que fez digamos assim, essa censura. Só que já tinha feito, o Itamaraty já tinha feito o convite. Errou, fez o convite, errou. Chama a equipe de transição, faz junto. Muito bem, manda. Aí veio o segundo erro, que na minha opinião é da equipe do Bolsonaro. Eles podiam ter engolido esse sapo. Não precisava ter. Não precisava. Manda alguém, vem alguém da Venezuela, um ministro. O Maduro não viria. É um ministro qualquer, um muquirana lá, ou não vem ninguém. Eles nem viriam, eles se adiantaram. Vem de Cuba lá, vem um cara com um charuto na mão lá, qualquer um, entendeu? Claro que não. Não, mas se viesse, não tem problema. Aperta a mão, muito obrigado, boa sorte. Acabou. Não precisava esse constrangimento. Então eu acho que o Itamaraty errou, fez lambança. O Bolsonaro errou. E a equipe do Bolsonaro também errou. Não tinha que falar Foram nada dois disso. erros desnecessários. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Não está na hora do Bolsonaro mandar aquele filho dele calar a boca, hein? Muito bem, Magda. Gente, mas não, tem que ser assim, ó. Muito bem. Tu não tá entendendo. Tu não tá entendendo. Eu tô falando contigo como presidente. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. O cara só arranja bronca pro Bolsonaro? Não, ele nesse final de semana... Nesse final de semana, o Bolsonaro desautorizou mais uma vez. Olha aqui, ó. Eu não vou colocar em votação pena de morte no Brasil. Claro. Não tenho projeto para pena de morte no Brasil. E quem estiver falando isso está desautorizado desde já. O filho dele que falou besteira no sábado. Não é a primeira vez, ele teve que desautorizar o rapaz do domingo. Eu acho que o Bolsonaro, o almoço de família, chamar todo mundo. Vamos almoçar lá em casa aqui, domingo. Aproveitar o Natal. Só que eu acho que não é do seu jeito. Não é, olha aqui, ó, não é o presidente, não é o capitão, não é nada. É o pai de vocês. Cala a boca. Primeiro que abrir a boca aqui, eu enfio uma porrada. Não respeito esse pai. Se respeitassem, eles não faziam isso. Vai ter que ser como presidente. Não, eu acho que eles estão deslumbradinhos. Não, tu acha? Eu tenho certeza, querido. Tudo que o pai não tem... Esse Flávio, principalmente, está deslumbradinho. Tá e Gustavo, Magda, se comenta internamente que os militares, que têm uma outra posição, um outro jeito, estão preocupados com essa situação. Eles estão preocupados com os filhos do Bolsonaro. Acredito. E esse chanceler ainda vai dar muita dor de cabeça. Porque, como o próprio Gustavo trouxe agora, ele já mostrou a falta do que ele mais precisa no momento que o Brasil mais precisa, que é traquejo na área internacional. Mas, meu amor, traquejo é uma coisa que a gente não compra. E ele não tem. A gente tem foi ou não tem? Já está evidente que ele não tem. Ele já está, e desde que o Bolsonaro trouxe o nome dele, eu lamentei muito. Porque, de fato, ele vai trazer um problema sério e vai respingar economicamente para nós em muitos setores, infelizmente. Esses caras nem assumiram ainda. Nem assumiram, mas não, e outra coisa, eles são filhos do homem. Não são nem vice-presidentes, não são ministros, não são nada. É que assim, ó. Porque está começando a incomodar. É que tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão fazendo, mas igual, né, cara? vai para conta. Você pode ser senador. Quando tu estiver falando como senador, tu fala. Tudo que eles estão fazendo vai para conta do Bolsonaro. É verdade. Então, assim, ele chama esse filho dele, esse rapaz aí, para parar quieto, calar a boca. E o motorista dele. Cala a boca, não fala mais. Não, e assim, Aliás, tá faltando explicação deles. Concordo. Com tudo isso que tá acontecendo, tá faltando explicação. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele, ao invés de explicar, ele tá fazendo mais confusão. Tá faltando explicação. Botou na janela, sabe, na janela, e continua achando que o bonito é andar sem calça. Não é bonito andar sem calça. Agora, olha a diferença desse programa. Você conseguiria imaginar petistas sentados aqui criticando o Lula, a Dilma, por decisões e atitudes que tomaram? Nunca. Nunca fizeram isso. O Bolsonaro nem assumiu, a gente já tá dando pau nele. Mas tem que dar pau. Então, assim, ó, aqui é diferente. Quando vocês falarem desse programa, por favor, falem primeiro em democracia. Esse é um programa De democrático. verdade. Não sempre, às vezes eu conto umas e quem dá nossos prêmios? Vamos começar a dar prêmio aí. Às vezes eu conto umas coisas que assim, como Posso ir aos aniversários? O doutor você queria pedir para o toalete. Posso ir na casinha? Eu achei que ia pedir para ir na casinha. Eu sou da época da casinha. O doutor Ruschel, como um bom homem de esquerda, está nesse momento refletindo. Tá jogando fogos.
fogos de artifício. Fazia horas que não tinha Eu ia passar um dia sem o Vitorino no meu lugar. Eu ia escapar, tava quietinho aqui pra ver se me Tá, agora esquecia. vamos deixar o alfacezinho aqui falar. E o disco é alface também. É alface, né? Eu quero mostrar para vocês um dos melhores discos da minha pequena discoteca. Aniversário hoje de Ludwig van Beethoven. Van Beethoven? Beethoven. Beethoven. Alemão, que aqui é a nona sinfonia. A mais linda sinfonia dele é a nona. A oitava eu gosto muito, mas a nona... A quinta, bonitão. A quinta tem uma porção de... Tá, vamos falar da que tu quer falar. Nona Vamos lá? sinfonia, esse aqui é a nona sinfonia. O Muito Vitorino, bem. ele sempre botar o dedão. Mas essa é a nona sinfonia. Quando ele compôs essa sinfonia, tudo verdinho aqui, ele estava totalmente surdo quando ele compôs esta sinfonia. E ele foi, como maestro, ele foi para uma noite de música e, como todo mundo suspeitava que o mestre estava surdo, mas ninguém tinha coragem de falar, a orquestra começou a tocar uma música. Só que ele achou que era outra música, ele começou a reger uma outra música. Aí, daqui a pouco, todos os músicos pararam. E ele viu que eu não ouvia mais nada. Ele colocou o casaco, foi embora e se isolou na casa dele. Nunca mais. Ele não ouvia, não atendia mais ninguém, 2 ou 3 amigos que levavam comida para ele. Esse foi um dos maiores músicos da história do mundo. As suas sinfonias, isso é irreversível dizer que ele foi maravilhoso. Só para contribuir, Beethoven é das músicas muito legais para ouvir enquanto se estuda. Porque existem estudos que comentam que a gente cria mais memória quando lê algo ouvindo Beethoven. E para as crianças é fantástico. E eu não sei se Ou seja, o teu funk, as tuas coisas, não pode... a Violetinha ouvir Beethoven? A Violetinha Tá estudando. Mas assim, ó, tá estudando. Quando Beethoven ficou surdão, ele disse, vou retomar o casamento. É um palhaço esse guri. Olha aqui, ó. O Supo... Ah, não, tu vai fazer tinha os outros, o Érico Veríssimo, eu tô atravessando hoje, Clarissa, votação. México, o certo capitão Rodrigo, Tá, mas não tem mais Continente, livro tudo nem- mais. nem- Deixa a José pessoa- Lutzenberg. José Lutzenberg, o grande gaúcho, essa grande personalidade, o Lutzenberg, ele morreu em 2002, já 16 anos da morte do Lutzenberg, o tempo passou. O grande arquiteto brasileiro, ex-prefeito e ex-governador do estado do Paraná, Jaime Lerner, completando hoje 81 anos de idade. E o plano, esse aí do Cais, é dele, todo o projeto é dele. Ele refez Curitiba, ele copiou os maiores padrões das cidades europeias e hoje a cidade de Curitiba é a melhor cidade para se viver no Brasil devido ao plano urbano que ele criou e viário que ele criou naquela cidade. O Mengalvio, eu não sei se vocês lembram, se o Atacante Jogador. do Santos. Jogador. Meio atacante do Santos, craque. nasceu em do 37, Santos, no auge. Do super time do Santos. completando hoje, Dona não havia nascido completando ainda, mas foi do Santos. 79 anos de muita coisa idade que a Dona hoje. não O René nasceu. Simões, treinador de futebol, completando 66 anos do dia de hoje. Bill Pullman é um ator americano. O Giliar, meu querido amigo, você deve ser amigo também dele, 62 anos, cantor brasileiro. E finalmente essa linda atriz ucraniana, Mila Jovovich. Ah, que moça bonita essa Linda Mila, hein? mesmo, né? Lindíssima essa moça. São esses os Ela era modelo aniversariantes. internacional e foi alçada a Estrela. num filme do francês Jean-Luc Besson, O Quinto Elemento. E aí ela acabou virando Como é que é o nome? Resident Evil. Besson? Jean-Luc Besson. Besson? E acho acabou, que é Jean-Luc o filme O Quinto Elemento, ela virou e acabou virando a estrela da... Aqueles filmes de monstros. Aquela e série, coisa. Estrela d'Alva, Me fugiu. Eu também não. Estrela, ele acabou com o senhor. Não, é uma série, me deu um branco acabou agora. com o Estrela Tá vendo ali? Fica incomodando lá com a estrela, vai achar a estrela lá. Era o quê? Resident Evil. Isso, foi a estrela d'Alva. Resident Evil. Resident Evil é o nome do filme. O cara que só vê Velozes e Furiosos e lê Paddonald até hoje não pode saber o nome do filme. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês não toquem mais essas músicas para as crianças estudar, porque é só Beethoven. Só A Beethoven. Violetinha só Mas escutando, sabe a que ela tem Violetinha só uma amiga escutando. da Mas tem Alice, a coisa certeza mais... que é Presta Beethoven? atenção. Porque Beethoven é agressivo. Deixa eu te contar uma Beethoven, historinha, ele vai- amigo. Agora o Vitorino quer se meter já. Até nisso. Aquela música que é... A Quinta Sinfonia. história é linda, que ele tava mega concentrado, dizem, né? Em Ele é casa... surdo, Roberto. As pessoas Não, já dizem que ele é concentrado. Antes dele ser surdo, né? E aí ele tava ouviu tava antes de muito ser surdo. concentrado no quarto dele,
ali durante dias e dias. E a senhora que atendia ele bateu na porta, preocupada, achando que de repente ele tinha morrido e fez assim, ó. Tira essas histórias. E aí ele foi. Que é isso? É que eu gosto de música clássica. Daí que veio. Presta Ah, isso é atenção, bonito, presta dona atenção Magda. no serviço. A Carla quer contar uma história. Quero contar uma história. Tava eu lá em casa. É de com surdo uma também, dona menina- Carla? Não, é uma Estava história bem eu. bonita. Estava Uma colega da Alicia, 6 anos de idade, começou a cantar. E aí, isso aqui que ela cantou, Marta Barcelos, que eu achei uma maravilha. Tiro ao Álvaro, de Elis Ai, que Regina. maravilha. E aí ela só cantava Elis Regina. Deu disse que legal. De Adoniran Barbosa. Não, mas aí tu Mas tem a Elis versão Regina que imortalizado é isso que ela quis dizer, imortalizado por mim. E aí ela disse assim, tia Carla, eu quero ser igual a Elis Regina. Ai, Eu vou ser coitadinha. cantora, eu quero ser igual a Elis. Mas olha a referência. Que amor. Quer dizer, tem Boa, um pai e uma mãe que escutam Elis Regina com certeza dentro de casa. A partir desse momento, eu comecei a botar Elis Regina pra mim. Agora só Elis É Regina. só Elis Regina. Olha aqui, ó, www.sul.com.br, nosso jornal eletrônico. Você baixa na plataforma que você tem a preferência, que usa na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja. Mais importante de tudo, 24 horas a informação atualizada e você não paga absolutamente nada. E exatamente nesse O Sul de hoje que eu estou fazendo uma referência, tem algumas matérias, entre elas a declaração de Bolsonaro que quer rever a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. E tem tem a indicação da gaúcha Maria Hilda Marciá, subprocuradora do Ministério Público Federal, para a Secretaria Nacional de Justiça. Ela que tem uma carreira muito bonita, muito correta, muito reta desde jovem, né? Ela é uma pessoa absolutamente preparada, como disse o próprio ministro, e ela só tem a somar. Ela já fazia parte, ela já tinha como subprocuradora federal, e ela já tinha trabalhado aqui no TRT da terceira, não? Da quarta região. Então, assim, ó, é uma grande escolha, uma pessoa reta. Ela vai ser exonerada. Vai ser exonerada. E... Assim como ele, né? Ele teve que ser exatamente. exonerado. Além de tudo, ela é uma avó linda, de netos lindos, é a mãe da Maria Gabriela, da Valentina, lindas meninas. Então, é uma mulher que nos dá muito orgulho como mulher, tá num ambiente, assim, super importante e parece que ela vai ficar responsável também, entre outras coisas, com uma parte do que era o Ministério do Trabalho, das questões sindicatos, de avaliações de sindicatos e tal. Então, ela vai pegar algumas perrengas, assim, e com certeza vai nos dar muito orgulho. Dona Tomara, Magda. A Ana Amélia está no governo. Dona Magda. Tá no governo. Só se entrou... Não, vai rolar um cabidezinho. Porque Em tem, Brasília, pois é, em isso eu Brasília. sei, isso eu sei. Representante. Dona Peraí, deixa Magda, primeiro, o quem que quer era uma falar primeiro? suposição nossa, ainda a amostragem é muito pequena, mas os números sinalizam. Lembra que nós dizíamos que a polícia estava mais severa, estava mais dura e estava fazendo... Vide o número de corpos. Eu tenho exatamente, dona. Foram 19 criminosos mortos em 14 dias. Muito bem. A amostragem, insisto, ela é pequena, teremos que aumentar o espectro de avaliação, mas isso já é uma mudança de comportamento recente que sinaliza um novo direcionamento de enfrentamento com os bandidos. Tinham 5 numa mata agora aqui, que estavam atrás, desde quarta-feira escondido, acharam e deu confronto e estão todos O mortos. senhor vê isso como positivo ou preocupante? Não, eu vejo como análise, não tem o quê? Não, Não, tem mas o que eu fazer. quero sua avaliação. Como o senhor está aqui para dar opinião. Não, opinião. Não, posso dar palpite em coisa tão séria, me falta Pois conhecimento. então eu vou dar não palpite, posso por fazer ser uma análise sociológica Por disso. ser uma coisa Ele muito que séria, queria falar. por ser uma coisa É. muito séria, então eu vou dar palpite. Eu acho que a polícia está agindo certo. Quero mandar meu abraço ao comandante Iqueda, Mário Iqueda, e que a polícia haja com rigor. Vagabundo tem que ter... Não tem só que respeitar, tem que ter medo da polícia. Principalmente vagabundo com metralhadora, fuzível ou armamento na mão. Não, o que fazem, Coronel o que estão Mariqueda, fazendo, né? Parabéns. Eu sei que não é uma orientação, mas o enfrentamento por parte da Brigada Militar é uma Senhor Vitorino. necessidade. Mas, Vitorino, e nós, cidadãos, agradecemos. Vitorinos, eles são atacados, eles têm que reagir, né? Direitos humanos não foi criado para bandido. Pelo Exatamente. contrário. Até porque os bandido não é ser humano. os humanos direitos estão desprotegidos. Isso aí. É. Olha aqui, ainda no sul.com.br, Paulo Guedes disse que pretende cortar até
50% das verbas do Sistema S. Acho que ele vai se incomodar. Magda, essa informação foi o seguinte, a Firjan, eu vi o depoimento dele, tá, na Firjan, ele estava entre os seus, porque ali estavam vários empresários cariocas que ele conhece bem, muito antes de estar agora envolvido, conhece de anos, e aí na hora da fala dele, ele disse, olha, eu vou realmente cortar 50%. Ou vocês acham que só a CUT vai perder? A CUT vai perder, vocês também vão perder. Agora, se vocês forem bons negociadores com o governo, eu só corto 30%. E ele deu uma gargalhada, rindo, porque aí o público meio que foi hostil e depois se solidarizou com ele. Enfim, foi um movimento que ele fez, querendo dizer assim, olha só, a gente aqui vai cortar custos, doa quem doer, a gente tem um plano, ou vocês, empresários, venham conosco, ou então vocês vão ficar piores. Então, é um movimento que ele está assim... Olha, Roberta, eu não concordo e não entendi esse teu comentário. Eu acho que esse Paulo Guedes, desse jeito, não vai durar muito. Não vai durar um ano. O Sistema S é uma coisa muito boa, Roberta. É uma coisa boa, mas assim, o que acontece? Nunca dependeu do governo. O Sistema S, não existe dinheiro mais bem empregado do que o Sistema S. Dá uma olhada no que o SESI faz, dá uma olhada no que o SESC faz, o Senai. Todo o Sistema S. Pô, é curso, é infraestrutura. Eu só sei que você fica bravo. Não é bravo, mas é que é uma coisa que a gente não concorda. É um absurdo. Nós não podemos. Claro, mas eu concordo. Tá, ok, tu concorda, mas não é a palavra nossa. Magda, o Paulo Guedes, seu Paulo Guedes, você quer bancar um engraçadinho? Vá para o programa de humor, eu tá? respeito. Porque o senhor vai ser super-ministro. Então, muito cuidado com essa caneta que o senhor tem, porque a mesma caneta com a qual o senhor pode fazer coisas boas para o país, o senhor pode arrebentar coisas que estão funcionando. O Sistema S é das poucas coisas que funcionam decentemente nesse país e é mantido pelos empresários. Aí eu quero saber o seguinte, o que o senhor vai fazer do dinheiro dos empresários, então, da contribuição? O senhor vai desviar para onde? Não, olha... Para pagar as ONGs? Meu Deus. Para pagar as ONGs? Porque o senhor sabe quantas ONGs tem e eu não vi o senhor falar até agora? Quantas ONGs existem penduradas em dinheiro público? O senhor vai olhar isso aqui, que eu acabei de relatar aqui, da peça mãe, avó e o diabo que o carrega, não vou repetir a expressão grosseira. Então, assim, ó, tem muito lugar para cortar. Não é cortar no que está dando certo. Pode ter certeza. E eu faço um prognóstico. Se eu continuar bancando o valentão desse jeito, valentão econômico, eu vou cortar, vou fazer, vou isso, aquilo, o senhor não dura um ano. Gravem esse programa e me cobrem. E dentro desse aspecto, mas assim, para pensar, um detalhe muito pequeno que só essas iniciativas que acontecem nas praias do litoral gaúcho, centenas de pessoas acabaram descobrindo que são portadoras de câncer de pele, porque o SESC tem em diversos momentos orienta as pessoas sobre a sua proteção, distribui protetor solar e também faz o diagnóstico com médicos na beira da praia. Só isso já salvou muito. Isso é um grão de areia perto do trabalho do SESC. Eu e o Ruschel, que durante muitos anos... Tem o Sebrae também, que apesar tem uma mancha no currículo do Sebrae, que era aquele presidente que é o Japa amiguinho do Lula. Que já está fora. Já tá fora. O Dr. Ruschel sempre me acompanhou há muitos anos na programação de praia, há mais de 10 anos que eu fazia todos os anos. Nessa programação, a gente tinha a participação do SESC todos os sábados. Eles traziam a programação e o que eles faziam. É um negócio fantástico. Aí você pensa assim, pô, os caras fazem tudo isso. Aí a gente foi tomar conhecimento do que eles fazem em Porto Alegre, que fazem no Rio Grande do Sul, em termos de infraestrutura, de cursos de profissionalização, cursos de... Senai, sabe? então. Pô, Todo o Sistema S, Sebrae, Senai, SESI. Meter a mão no Sistema S. Ô, seu Guedes, vai procurar. Não foi uma boa ideia, seu Guedes. Nós vamos fazer o seguinte, o senhor pensa. Faz assim, Tanto que a gente falou seu aqui, Guedes, cala a boca e tem volta em uma janeiro. noite toda entre o nosso próximo programa. Aí amanhã, quando começar o Atualidades Pampa, a gente volta Seu Guedes, cala a boca e volta em janeiro. Logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau.